Talvez você precise de uma reconstrução de alguns valores que você perdeu. Neemias capítulo de número 2, verso de número 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então eu lhes disse: venham, vejam a situação terrível que estamos, que Jerusalém está em ruínas. Suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos nesta situação humilhante. Algumas versões diz só o verso 17, diz uma situação de vergonha. Neemias, ele está convocando alguns amigos para um projeto de reconstrução. Olhe para essa pessoa e diga: eu vou reconstruir. Não olhe com ousadia e diga: eu vou reconstruir, em nome de Jesus. Eu quero pensar com você sobre alguns pilares que eu penso ser importante para a reconstrução de algumas áreas da nossa vida. Todos nós estamos em processos de reconstrução, amém? Olhe para essa pessoa e diga: Deus começou uma boa obra em você, que ainda não terminou. Você está em obras. Olhe para ela, para ele e diga assim: você está em obras, querido. E talvez a obra que Deus esteja fazendo aí precise ser retomada. Você precisa talvez de uma reconstrução. Todos nós estamos em processo. Muitos de nós estamos querendo reconstruir espiritualmente, outros afetivamente. Alguns carecem de uma reconstrução na vida familiar, outros precisam de uma reconstrução na vida financeira. Todos nós temos áreas da nossa vida que precisa de uma reconstrução. Antes de eu começar a pensar com você e refletir aqui à luz desse texto, eu gostaria que você fechasse seus olhos. E eu não sei a sua vida, mas o Espírito que está aí sabe. Às vezes a gente vê você sorrindo, às vezes a gente vê você bonito aqui, mas nós não sabemos como que está aí dentro. E eu gostaria que o Espírito de Deus vasculhasse agora a sua alma, e Ele trouxesse luz, para que você entendesse qual é a área que precisa de reconstrução. Talvez a área que precisa de reconstrução é a área da comunhão. Talvez a área que precisa de reconstrução é a intimidade com o Senhor. Talvez você precise estreitar novamente os seus laços de amor com Ele. Talvez você precisa sair de uma condição em que você está em ruínas emocionalmente. Eu não sei. Mas uma coisa eu quero declarar a você. Assim como Deus impulsionou Neemias a construir, a reconstruir a cidade de Jerusalém que estava destruída, Ele também será com você nesse processo de reconstrução. Neemias, ele é o líder de uma reconstrução que aconteceu em 52 dias. Olhe para essa pessoa e diga: em poucos dias, Deus pode mudar tudo. Se em 7 dias Ele fez o universo, os céus, as estrelas, os mares, as aves, os animais, eu, você, será que Ele não pode fazer muito mais coisas em 52 dias na minha vida, na tua vida? Neemias, ele liderou a reconstrução da cidade que tinha sido destruída por Nabucodonosor. Eu acredito que você conheça o texto e saiba que por um momento Israel, Jerusalém, foi levado cativo. E eles passaram um período de 70 anos sobre cativeiro. A Bíblia diz, segundo Jeremias capítulo 25, o verso 12, que este cativeiro, este exílio em que o povo de Israel se encontrava, era juízo de Deus. Era uma punição de Deus a eles pela desobediência. Segundo a história nos diz que passados 70 anos, Deus vai mandar o seu povo de volta para casa.
E a Bíblia nos conta que foi mediante a um decreto de um rei chamado Ciro, que agora 50.000 judeus têm a árdua missão de reconstruir uma cidade. Pense comigo no desafio que os irmãos têm no Rio Grande do Sul de reconstruir. Há mais de 4.000 anos atrás, o povo hebreu, o povo de Deus, precisou também reconstruir Jerusalém. Segundo os eruditos, em 100 anos, eles não tinham dado conta de reconstruir aquela cidade. A Bíblia diz que agora, depois do decreto do rei Ciro, o Senhor vai levantar um homem chamado Zorobabel. Zorobabel é o responsável de conduzir os judeus para Jerusalém. Muitos dos judeus que estavam em uma condição confortável na Babilônia não toparam o desafio. Olhe para essa pessoa e diga: nem todo mundo está disposto a se reconstruir. Há pessoas que estão confortáveis como estão. Segundo a Bíblia, 50.000 judeus voltam para Israel, para Jerusalém, para reconstruir a cidade. Porém, ao chegar em Israel para a reconstrução sob a liderança de Zorobabel, a Bíblia diz que a obra vai ser embargada. E por vários anos aquela reconstrução ficou paralisada. A Bíblia diz que Deus então levanta um homem por nome de Esdras, o escriba. Ele tem a árdua missão de ajudar aquele povo a construir a cidade. Esdras também não deu conta do desafio. A Bíblia diz que então agora o Senhor vai tocar o coração de um simples copeiro do rei chamado Neemias. O capítulo de número 1 do livro de Neemias, se você observar, ele agora recebe uma visita de um dos seus irmãos que tinha voltado com os cativos que estavam na Babilônia para Israel. E agora, mediante a relato, ele vai se comover com aquilo tudo que tinha acontecido. Palavras de Neemias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto ele estava na cidade de Suzã, diz a Bíblia: um dos meus irmãos, Anani, veio de Judá com alguns homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que haviam restado sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Segue. Eles responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, diga comigo, passam por sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Segue. Quando eu ouvi isso, eu sentei e chorei. A Bíblia diz que Neemias, ao ouvir a notícia de que o seu povo estava sob uma situação humilhante, que o seu povo estava sob uma situação de vergonha, que a cidade que era para ter sido reconstruída já com Zorobabel, que a cidade que era para ter sido reconstruída com Esdras, ela continua desta maneira. A Bíblia diz que ele vai tomar uma atitude. A Bíblia diz que ele vai ter um posicionamento frente a esta condição. Até porque nós não podemos nos conformar em saber que existem coisas que ainda continuam em ruínas e nós não agirmos. Existem áreas da nossa vida que ainda encontram-se totalmente destruídas. Talvez você esteja confortável financeiramente, talvez você viva muito bem emocionalmente, talvez você esteja feliz no que tange ao cuidado da sua família, mas talvez a sua vida espiritual é um fracasso. Talvez o que você busca como uma reconstrução seja um relacionamento saudável. Talvez o que você busca como uma reconstrução seja a sua saúde emocional. Nós precisamos entender que nós estamos constantemente em processo de reconstrução. E nós não podemos aceitar, saber que há áreas na nossa vida que estão em ruínas e nós continuarmos vendo tudo isso sem tomarmos um posicionamento.
A Bíblia diz que Neemias, ele vai tomar uma atitude. O capítulo de número 1 e ainda na altura do verso de número 4, quando ele ouve toda essa notícia, Neemias vai tomar algumas atitudes. A Bíblia diz que quando ele ouviu isso, ele se sentou, ele chorou, ele passou alguns dias lamentando, ele passou alguns dias jejuando ao Deus dos céus, porque ele queria uma intervenção de Deus, ele queria que Deus fizesse algo pelo seu povo, ele queria que Deus intervisse na causa dele. Eu não sei você, mas talvez você se encontre aqui precisando de uma reconstrução, talvez seja na vida conjugal, talvez seja na vida familiar, talvez seja na vida dos teus filhos. Eu preciso te dizer uma coisa: você que me ouve esta noite é a pessoa que vai ser levantada por Deus para que essa reconstrução aconteça. Olhe para essa pessoa e diga para ela: qual é a área que precisa de reconstrução? Não, ela não vai contar para você, até porque isso é uma questão subjetiva, isso é uma questão pessoal. Talvez seja a sua vida emocional, talvez aí dentro esteja uma bagunça, talvez aí dentro está tudo em ruínas, talvez dentro de você as coisas estão fora do lugar. Eu preciso dizer uma coisa para você: o que Deus não fez em 100 anos, Ele pode fazer em 52 dias. O que Deus não fez uma vida inteira na sua vida, Ele pode fazer a partir de uma decisão que você tomar hoje. Deus pode com você fazer uma grande obra. Neemias, ele se posiciona e ele vai liderar uma reconstrução. Diga comigo, reconstrução em tempo recorde. Olhe para essa pessoa e diga: quanto tempo você precisa? 52 dias? 90? 6 meses? 1 ano? Deus pode fazer em tempo recorde aquilo que ainda não aconteceu. Neemias, ele se posiciona e ele lidera uma grande reconstrução dos muros daquela cidade que estava devastada. Esses homens, com Neemias, eles realizaram algo que não tinham conseguido em vários anos. Tudo isso por conta de algumas atitudes que eu queria compartilhar com você essa noite. Se você é daqueles que escreve, por favor, anote. Para reconstruir, diga comigo, para reconstruir é preciso lágrimas, arrependimento, dor e lamento pela condição que as coisas estão. Eu tenho me assustado com o comportamento do homem moderno. Eu tenho me assustado com a reação que as pessoas têm tido ao ver que as coisas não estão bem ao respeito delas. E elas não conseguem nem chorar. A minha pergunta para você, antes de tudo: qual foi a última vez que você derramou uma gota de lágrima pela condição que você está? Pastor, está tudo bem, está 10. Talvez você esteja como alguém que nem precisa de Deus, né? Enfim, a gente sabe que tem gente que não precisa. Mas essa casa é a casa do favor. Essa casa é a casa da graça. Essa casa é a casa daqueles que precisam de um Senhor, de um Salvador. O verso 4 diz que Neemias, ao se deparar com as notícias do seu irmão, que a sua cidade, ela estava sendo humilhada, envergonhada, ele vai se posicionar. Diga comigo, ele vai se assentar, chorar, lamentar
jejuar para que Deus revertesse aquela situação. Sabe, irmãos, essa atitude de Neemias, ela é a atitude de alguém que sabe o porquê deu errado. Outro dia eu ouvi uma frase, e essa frase ela vai virar uma máxima na minha vida. O menino que eu aconselhava me disse assim, que uma pessoa disse para ele: o que você fez certo que deu errado? O que você fez certo que deu errado? Porque na maioria das vezes as coisas não estão dando certo porque nós fizemos. Qual foi a coisa certa que você fez que deu errado? Porque nós estamos vivendo num mundo em que a gente está se isentando das nossas culpas. Nós estamos vivendo numa sociedade, irmão, que elas não sabem mais nem definir o que é uma pessoa. Você olhar aí o campo universitário, filosófico, a discussão moderna é essa. O que é uma pessoa? Eles não sabem. E principalmente discutir sobre as nossas responsabilidades. Neemias, ele vai chorar, lamentar-se, se condoer por algo que o seu povo fez errado. Se você observar o verso 5 do capítulo 1, Neemias não está chorando a Deus. Vamos ler isso aqui, no contar até 3? Voz de trovão, 1, 2, 3. Que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo faz hoje diante de ti, de dia, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso peraí, segura aí, volta lá. Diga comigo, que nós, os israelitas, temos cometido, diga, eu e o meu povo, temos pecado. Eu penso que nós estamos já numa condição que a gente se classifica como aquele outro que se apresenta em oração, o fariseu, batendo no peito. Eu não tenho pecado, eu sou perfeito, eu sou a pessoa mais importante desse mundo. Neemias, ele sabe por que deu errado. Ele sabe por que a cidade está destruída. Ele sabe o motivo pela qual esse povo está sob punição. Ele sabe o motivo por que esse povo está sob o juízo de Deus. Neemias conhece os motivos para que as coisas tivessem ficado como estão. Amados, nós não podemos fazer vista grossa sobre aquilo que está errado. Feche os seus olhos. Eu não estou aqui para te acusar, para te apontar ou para te julgar, longe de mim. Eu sou a primeira pessoa a ser pregado por essa palavra. E eu sei que tem coisas que eu fiz errado, que nós fazemos errado. E nós não podemos nos ausentar da culpa, da parcela de contribuição que nós temos. A Bíblia diz que Deus não tem o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Olhe para essa pessoa e pergunte a ela: o que você fez certo que deu errado? Eu aconselhava um casal outro dia, alguém falou assim: você não consegue nem chorar, você sabe que você fez errado. Você sabe que você fez.
isso na nossa frente, né? E a gente fica assim meio, tá até, meu Deus do céu, né? Como? Dá vontade de chorar, porque você está ouvindo aquilo ali, mas a pessoa que fez o errado, ela não está errada. Irmão, nós estamos vivendo uma geração de pessoas perfeitas, de gente que está coberto de razão, de gente que tem uma velha opinião, como dizia o Raul Seixas, formada sobre tudo. Olhe para essa pessoa e diga: aqui é proibido a entrada de gente perfeita. Se você lembrasse de Pedro, a Bíblia diz em Mateus capítulo 26, os versos 69 a 75, não precisa pôr. Pedro pisou na bola, sim ou não? O que Pedro fez errado? Ele fez o quê? Negou Jesus quantas vezes? E aí Deus vai usar uma pessoa para falar para ele quem ele era. Ele era um seguidor do Galileu, ele era um seguidor de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus falou para ele assim: Pedro, essa noite tu vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. E o galo cantou. Conforme a tradição, era como um relógio da madrugada o galo cantar. E ao cantar 3 vezes, a Bíblia diz que Pedro chora amargamente, porque ele sabia que ele tinha negado a Jesus. Eu preciso te dizer uma coisa: não há reconstrução sem choro, sem lamento pelo que aconteceu. Quantos aqui querem uma reconstrução? Talvez o que você precisa chorar é para a intimidade com Deus que você perdeu. Talvez você precisa chorar foi pelos erros que você cometeu financeiramente. Talvez você precisa chorar, jejuar de forma ao ponto de se quebrantar a Deus, porque você tinha uma vida singular com Deus que você já não tem mais. Deus essa noite te trouxe aqui para fazer você entender: eu quero te ajudar a reconstruir, mas eu quero ver o quanto você está triste pelo que aconteceu. Qual foi a última vez que você lamentou, chorou pelas coisas de errado que você fez? Às vezes a gente chora. O que é natural? A gente chora quando a gente sofre, não é? Não, quando a gente erra nesse tempo a gente não está chorando pelo erro nosso, não. Nós estamos ficando com um couro muito grosso. A gente está precisando voltar a nos responsabilizar pelos erros que nós temos. Diga comigo: para reconstruir é preciso uma decisão de sair do conforto para o desconforto. O capítulo 2, o verso 6, não precisa pôr. Neemias trabalha para quem? Neemias faz o quê? Ele é copeiro de quem? Quer dizer que ele tem uma posição privilegiada. Quer dizer que Neemias tem uma condição confortável. Olhe para essa pessoa e diga para ela: não há reconstrução sem sacrifício. Não há reconstrução sem desconforto. Se você quiser viver uma reconstrução em qualquer área que seja da tua vida, você precisa estar disposto a sair da área confortável que você se encontra. Talvez você está confortável em viver uma vida sem tomar uma atitude de se posicionar frente ao seu casamento. Talvez você está confortável em saber que o seu nome está todo sujo. Talvez você está confortável em saber que você agora é um refém do mundo dos vícios. Talvez você está confortável em saber que você vive refém da pornografia. Talvez você está confortável em saber que a sua família está destruída, mas essa noite Deus te chama: eu quero que você saia deste conforto, eu quero te ajudar a reconstruir. Nós somos seres adaptáveis, sim ou não? A gente se adapta com as coisas fácil, irmão. Pensa que o pecado é ruim? É ruim o pecado? Se fosse ruim, irmão, o povo não estava lá.
consequência do pecado é cruel, mas o pecado em si, o pessoal está lá fora. Ó, como eles dizem aí fora, pinga foguete, como é que é? Como é que é? Cachaça, pinga e foguete, o pau tora e o povo não está nem aí. Ali, aparentemente, aquilo é bom. Mas lá na frente, Neemias, ele vai encarar um desafio. Qual é o desafio, pastor? O desafio dele é renunciar à posição confortável que ele tem de ser mordomo do rei. Ele vai renunciar o palácio para se sacrificar pelos seus compatriotas. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. O melhor presente que você vai dar para a sociedade, o melhor presente que você vai dar para a sua família, é você transformado, é você restaurado, é você reconstruído, é você com as emoções saudáveis, é você sendo um homem de bem, é você sendo uma mulher de bem, é você fazendo as coisas diferentes. Para isso você precisa se posicionar. Ô, irmão, quem aqui que não sofre quando as coisas não estão em ruínas? Quem aqui que não sofre quando as coisas estão todas destruídas? O filho está nas drogas, o marido está lá na cachaça, os familiares estão todos de ponta cabeça. Quem é que não sofre? Olhe para essa pessoa e diga: todo mundo sofre. Porque essas coisas doem. Essas coisas doem. Essas coisas têm um custo para a gente. Ô, irmão, não estou falando aqui que a minha família é perfeita, não. Tem gente que está lá do lado de lá, está totalmente destruída, é por isso que eu choro. Eu tenho parente a 500 quilômetros daqui. Hoje eu falei com um tio que está dentro de um asilo. Eu não sei você, mas dói o coração da gente. Saber que ele tinha uma família, saber que ele tinha filhos. Dói saber que alguém que um dia esteve entre nós, agora está lá fora, afundado no pecado. Dói saber que um casamento se destruiu. Dói saber que um jovem que tinha potencial para estar tocando um instrumento, fazendo alguma coisa para Deus, voltou à velha vida. Você está disposto a sacrificar? Qual é a área que precisa ser reconstruída? Neemias vai sair do palácio e ele vai topar o desafio da reconstrução. Diga comigo: toda reconstrução requer uma postura de renúncia de algo. O que Neemias deixou? O que ele deixou? O que você tem que deixar? Olhe para essa pessoa e diga: muitas das vezes vai custar tudo. Ter um casamento tem que ter muita renúncia. Viver uma vida a dois é renúncia todo dia. Ou você é feliz ou você tem razão. E não dá para ter as duas coisas. Qual é a área que você vai ter que renunciar? Neemias deixou o palácio. Se você olhar para a vida de Neemias, ele é um arquétipo de quem? Você conhece um louvor do Fernandinho que diz: deixou sua glória por amor, foi por amor. Quem é o Galileu? Jesus sai do conforto com o Pai para vir até aqui, nesse lugar de ruínas, para reconstruir você. Olhe para essa pessoa e diga: será que alguém não merece que você se sacrifique
para que ele ou ela seja reconstruído? Sabe, irmãos, uma reconstrução não é alcançada se não houver renúncia. As renúncias, elas sempre serão recompensadas. Olhe para esse irmão e diga: vai valer a pena renunciar para ver Deus reconstruir as coisas com você. Olhe para esse irmão e diga: você está envolvido em um projeto de reconstrução. A igreja de Deus está reconstruindo as coisas. Você, discípulo de Jesus, tem um papel na reconstrução de todas as coisas. Nós precisamos entender que toda a nossa renúncia vai valer a pena para que algo seja reconstruído para a glória de Deus. Quem entende essa palavra? Olhe para esse irmão e diga: vai valer a pena seu sacrifício, porque Deus honra sacrifício. Meu irmão, não é em vão estar aqui aos domingos, não é em vão estar aqui às quartas-feiras, não é em vão os propósitos que você faz de jejum, não é em vão os sacrifícios que você faz, não é em vão as renúncias que você tem tido. Pode ter certeza que algo Deus está fazendo mediante a sua disposição em se reconstruir, em se reerguer. Eu preciso liberar uma palavra sobre você. Vai valer a pena a sua renúncia, vai valer a pena negar a si mesmo. Deus vai honrar todo o teu sacrifício. Quem recebe essa palavra? Diga comigo: uma reconstrução é coisa para gente disponível. Pergunte para esse irmão: você está confortável como está? Ou você está inconformado? Tem uma máxima bíblica em Romanos capítulo 12 que diz: e não vos conformeis, mas sejam transformados pela renovação. Meu irmão, não se conforma não. Diga comigo: os conformados são deformados. Quando a gente olha para a realidade que as coisas estão e a gente se conforma, a gente vai se deformando. Neemias, ele tomou algumas atitudes. A primeira dela foi se posicionar. Ele chora, ele lamenta, ele se dispõe a orar, a jejuar a Deus para que aquele povo fosse restaurado. Neemias, ele toma a decisão de sair do seu conforto, mas Neemias, ele é um homem intencional. Diga comigo: ele ora e ele age. Oração e ação. Oração e ação. A Bíblia diz que ele vai passar alguns dias em lamento, e ele continua servindo ao rei. Agora Neemias, ele vai se mostrar triste por conta de tudo aquilo que ele sabe que está acontecendo em Jerusalém. E a Bíblia diz no capítulo 2 e no verso 4 que o rei, diga comigo, o rei, viu que ele estava triste. E após ele ter confessado ao Senhor os erros do seu povo, ele vai trabalhar, ele vai continuar fazendo o que fazia. Mas o rei, diga comigo, o rei vai se compadecer dele. E não tem coisa melhor, irmão, do que alguém que pode te ajudar, te perguntar: o que aconteceu? Por que você está triste? Eu fiquei impressionado com isso aqui, porque Neemias fica triste com a condição de Israel. Sim ou não? Sim ou não? Agora o rei se compadece em saber que ele está triste. Porque quem se compadece vai ser alvo da compaixão. A Bíblia diz no Salmo 41 que bem-aventurado os que atendem aos necessitados, o Senhor os livrará no dia.
Ele se coloca em lágrimas por Israel. Agora o rei vai olhar para ele e vai se compadecer dele. E a Bíblia diz, verso número 2, que ele toma uma atitude, ele ora ao Senhor e responde ao rei. Capítulo 2, o verso 2, o verso 4. Sabe, irmãos, o rei perguntou para ele: por que o seu rosto parece estar triste? Você não está doente. Essa tristeza só pode ser de alguém que está com medo. Segue o 3. Ele disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como que eu não estaria triste? Como que o meu rosto não se desfaleceria se a cidade em que estão sepultados meus pais está pelo fogo? Verso 4. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus, verso 5. E respondi ao rei: se for do seu agrado, ó rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, deixa eu ir para a cidade onde meus pais estão enterrados, para que eu possa. Sabe, irmãos, nós precisamos ser sábios após as nossas orações. Nós precisamos ser intencionais após o tempo que passamos com Deus. Nós precisamos contar com gente que possa nos ajudar nas nossas causas difíceis. Neemias, ele está diante de alguém que pode ajudá-lo. Agora você sai daqui, você conta para o Pedro, para o Mané, para o Sebastião. O pastor Marcelo Tossi falou lá do Tibúrcio, né? Fazia tempo que eu não via falar do Tibúrcio, né, irmão? O que essas pessoas podem fazer por você? O que o irmão Face pode fazer por você? O irmão Google pode fazer por você? O que o irmão YouTube, Instagram pode fazer por você? O que o irmão, o primo TikTok, o Kawaii pode fazer por você? Seja um pouco mais intencional. Olhe para essa pessoa e diga: existem pessoas levantadas por Deus que podem te ajudar. Ô irmão, e aqui é interessante, quem conhece o texto sabe, o rei, irmãos, ele se compadece de tal maneira dele, que o rei vai dar carta, o rei vai dar material, o rei vai dar tudo o que ele precisa para a reconstrução. Eu ainda acredito que Deus tem pessoas que Ele coloca no nosso caminho, que vão ser resposta dele para aquilo que nós vamos fazer. Eu não sei se você acredita, mas dentro de 52 dias, vai aparecer alguém que vai te ser favorável naquilo que você precisa. Eu aplaudi ao Senhor por isso. Olhe para essa pessoa e diga: tem pessoas que você pode abrir o coração. Aleluia. Porque nós estamos vivendo num tempo, eu sou independente. Bem-vindo ao grupo de Lúcifer, porque ele é independente. Você lembra, por exemplo, de Daniel? Quem lembra dele? O capítulo 2, o verso 17 diz que quando Daniel ouve um decreto de que Nabucodonosor, que se os sábios não trouxessem a revelação do sonho, a Bíblia diz que todos morreriam. Daniel, ele procura os seus 2,17, Daniel. Diga comigo, ele procura os seus amigos. Olhe para essa pessoa e pergunta para ela: quem são os seus amigos? Eu vou entrar na porta que Deus está abrindo para mim aqui agora. Com quem que você conta quando o bicho pega, meu camarada? Hein? Ou se é um solitário, um ermitão, que não tem ninguém? Quem são os seus amigos? Quem são as pessoas que você conta quando tudo está em ruínas? Vamos ler isso aqui? 1, 2, 3.
Você tem amigos que você pode falar as coisas que não estão bem? Ou você não pode? Porque tem gente que você falar como é que você está, eles vão querer ser seu amigo mais, né? Não é? Falar que está negativo no cartão, falar que você está com o cheque especial lá no limite, né? Tem gente que a gente não pode ser agente de verdade perto. É ou não é? É ou não é? Tem gente que a gente não pode abrir a capa, né? Neemias orou, pediu ajuda ao rei. E ele disse: eu quero reconstruir a minha cidade. Olhe para essa pessoa e diga: ninguém faz nada grande sozinho. Todos precisamos uns dos outros. Meu irmão, seja intencional naquilo que você almeja. Seja objetivo. Seja alguém decidido. Não se importe com aquilo que vai lhe custar, mas cumpra aquilo que o Senhor gerou no seu coração. Neemias está disposto a deixar uma vida estável para servir ao propósito que Deus colocou no coração dele. Neemias foi sensível ao propósito de Deus. Como copeiro ele não ia entrar para a história, mas como alguém que está disposto a reconstruir, ele entra para a história. Porque ele é intencional. Olha para esse irmão e diga: é orar e agir, amado. Age. Eu disse para alguém que outro dia: você disse que você não tem amigo, seja amigo. Você quer ter um amigo? Seja um ombro amigo. Amigo dá para contar no dedo, sim ou não? A gente tem bastante conhecido, né? Mas e amigo? Olha para essa pessoa e diga: não basta chorar, é preciso agir. Olhe para essa pessoa e diga: ande com muitos, mas conte com poucos, porque na sua reconstrução, poucos estão dispostos a trabalhar. O verso de número 11 do capítulo de número 2, nós vemos que Neemias, diga comigo, Neemias vai contar com poucos na reconstrução. Mas vamos pensar. Capítulo 2, verso 11. A cidade está destruída por causa do quê? A cidade está destruída por causa do pecado da nação, sim ou não? Quer dizer que todo mundo teve uma parcela no acontecido, não é? Sim ou não? Mas e agora para reconstruir? Olha para esse irmão e diga: tem uma meia dúzia de gato pingado. Verso 12. Cheguei a Jerusalém depois de alguns dias, saí de noite, eu não contei para ninguém, não levei animal algum. Segura. Neemias, ele foi seletivo no plano da reconstrução. Neemias contou com poucos para levantar os muros. Olhe para essa pessoa e diga assim: antes de começar, escolha quem vai com você. Antes de você começar a sua empresa, antes de você fazer qualquer coisa, escolha quem vai com você. Escolha. Seja seletivo. Não é todo mundo que está disposto a trabalhar numa obra, diga comigo, numa grande obra de reconstrução. As pessoas querem as coisas prontas, querem as coisas fáceis.
Mas quer dizer que tinha muita gente quando a cidade foi. É assim na vida, né? Tem bastante gente quando o churrasco acontece. Quando dá para carregar também bastante gente. Quando dá para ajudar bastante gente, não é? É assim. Quando ontem nós estávamos na mentoria em Araçatuba, o pastor falou um negócio que eu fiquei impressionado. Ele falou assim, ó: se eu parar hoje, se nós ficarmos sem dinheiro para pagar os pastores que trabalham conosco aqui, eu tenho certeza que eles ficam. Se a tua empresa parasse agora, teus funcionários continuariam? Ai, pastor, essa não é a realidade. Será? Será que está mesmo com você quando tudo der errado? Será que o teu casamento é duradouro, à prova de fogo? Na alegria, casei os mocinhos aqui agora, né? Né, irmão? Tá feliz, não tá? Vai viver até que a morte separa ou não? Amém? O que eu falei para vocês? Na alegria, na saúde, até que a morte. Ô irmão, nós temos que ser a prova de fogo, irmão. Ou a gente é ou a gente não é. Ou a gente está junto ou a gente não está. Neemias contou com poucos, ele levou pouquíssimas pessoas. Aprenda uma coisa: não é todo mundo que participou da queda dos muros que vai ajudar você a reconstruir. Seja inteligente. Tem gente que coopera, e eu não estou culpando ninguém, mas tem gente que coopera de forma indireta para a nossa queda, sim ou não? Sim ou não? Tem companheiro para o copo, tem companheiro para... Tem ou não tem? Eu acredito que uma boa parte aqui já viveu experiências lá fora. Tem ou não tem? Mas e o dia que você consegue dizer assim, ó: a festa acabou, eu vou? Cadê todo mundo? Quem era de verdade? Quem vai permanecer? Toma cuidado. Não é todo mundo que te deseja ver você bem. Isso aqui parece discurso de pai e mãe, não é? Não é? Cuidado. Lealdade é para poucos. Fidelidade é para poucos. Demora para a gente aprender esse negócio. Demora. Ei, nós precisamos ter em mente que pessoas que de certa forma cooperaram para a nossa derrocada nunca vão estar dispostas a nos ajudar a se reerguer. A queda de Jerusalém era a consequência do pecado de todo o povo. Diga comigo, Neemias tem uma meia dúzia de gato pingado na reconstrução. Ô Edson, mas onde está o povo? Cadê todo mundo? Olha para esse irmão, às vezes vai ficar Pedro, Tiago e João no barquinho. Olha para esse irmão, você tem o Pedro. Ô Pedro, eu te amo, Pedro. Você tem o Tiago, você tem o João. Se tiver eles, meu irmão, você tem tudo, amém? Se você tiver um Ananias, Misael, um Azarias, né, irmã Sebastiana? Se você tiver os amigos de Neemias, meu irmão, você reconstrói qualquer coisa. Você precisa aprender a ser seletivo nos seus relacionamentos. O pastor Carlito Paz, ele tem uma frase no término do livro dele, Liderança que Prevalece. Ele diz assim: Carlito Paz, empreendedor social, pastor da Rede Espírita, ele diz assim: amigos de boas pessoas. Amigo de boas. E o caminho para o fim. Feche seus olhos. Deus não está dando essa palavra para nós, irmão, em vão. Quem estava aqui na ceia viu que eu falei de Pedro, lembra dele? Tinha afundado, tinha voltado para a velha vida, mas o Senhor vem e o reposiciona, amém? Amém?
Agora o Senhor quer nos restaurar, o Senhor quer nos posicionar, o Senhor quer que a gente viva o melhor, a plenitude do que Ele tem para as nossas vidas. Eu não sei qual é a área da sua vida que precisa de uma reconstrução. Diga comigo, é preciso coragem para encarar o que foi destruído. Eu acho que essa é a parte que pega com todo mundo, que a gente gosta de colocar. Vocês estão me ouvindo aí atrás? É aqui. Por isso eu subi pelo vale, ainda de noite, diga comigo, examinando. Finalmente, voltei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu fazia, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos oficiais, nem aos demais que realizaram a obra. Segue. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível que estão. Jerusalém está? As suas portas foram? Venham, vamos, para que não fiquemos. Segue. Também eu lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei tinha dito: sim, vamos começar. E eles se encheram para a realização desse bom. Segue. Quando, porém, Sambalate, Horonita, o oficial amonita, Gesem, Arabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará com que sejamos nós. Eu de você profetizava isso sobre você. 1, 2, 3. Nós, os seus, começaremos. Oh, aleluia. Mas no que diz respeito a vocês, vocês não têm porção, nem direito, nem são parte da história de Jerusalém. Olhe para essa pessoa e diga: tenha coragem para encarar o que foi destruído. Porque com Deus você vai reconstruir, você vai recomeçar,
você vai testemunhar, você vai contar a bondade de Deus. Neemias, ele encarou de frente. Ele fez uma autoanálise. Ele sondou todas as partes da cidade. Ele viu tudo aquilo que tinha sido afetado e que precisava de restauração. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você que está tentando um relacionamento, sonda o seu coração. Você precisa estar bem, feliz. Você que quer recomeçar no seu negócio, examine-se. Somente as pessoas satisfeitas, elas podem recomeçar. Porque tem gente que coloca no outro a expectativa de que tudo vai ser mil maravilha. Tem pessoa que não consegue fazer uma autoanálise, que às vezes ele é o problema. Que eu sou o problema. E se a gente não se arrumar nessas coisas aqui dentro, a gente vai continuar sendo um problema. A história vai se repetir. Essa noite o Espírito Santo trouxe aqui para você fazer uma autoanálise. Nós vamos começar um processo. E o desejo do meu coração é que você seja feliz, que você seja pleno, que você desfrute o melhor que Deus tem para você, porque Deus tem o melhor para você, mas você precisa estar bem resolvido aqui, ó. Neemias sondou tudo. Ô chefe, gestor, líder, examina. De vez em quando a gente tem que olhar se não tem vazamento na arca. Por que a água está entrando no barco? O que será? Aonde foi que a gente errou? E não é para você culpar ninguém, jogar ninguém fora, mas é para você ajustar as coisas. Para você melhorar as coisas. Será que não sou eu que coloco expectativas demais no outro, e aí eu sou uma pessoa possessiva, e aí eu destruo meus relacionamentos? Será que não sou eu que não tenho uma boa administração? Será que não sou eu que não faço as coisas da forma que deveria ter sido feita? Será que não sou eu que estou tomando um caminho errado? Será que não está faltando de mim uma correção? Essa noite Deus vai te dar ousadia para você falar para você: é aqui que eu errei, é aqui que eu pisei na bola. Todas as pessoas, presta atenção por favor, que eu converso, que elas estão longe dos caminhos do Senhor. Isso eu estou falando, irmão, não é de 1, nem de 2, nem de 3. Eu estou falando de números. Aonde foi que você errou? Elas sabem contar. Elas sabem falar onde que elas erraram. Elas sabem falar as coisas que elas começaram a fazer, que as coisas começaram a... Aonde será que foi? Eu não sei. Que as coisas vieram a ruir e estar em ruínas. Eu tenho feito essa autoanálise, tenho feito essas perguntas para Deus. Porque existem em nós áreas que precisam ser reconstruídas. Talvez nos seus relacionamentos interpessoais, você é uma pessoa amarga com os outros. Qual é a área que está em ruína? Aonde é que dói? Ô irmão, tem o homem banana, mas tem a mulher abacaxi, tem mulher que é cascuda. E tem homem que é um espinheiro brabo. Aí se você for fazer o caminho de volta, assim, sabe? Você vai vendo os nó que tem. E aí Jesus quer desamarrar aqueles nó, para deixar você livre, 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 para desfrutar da plenitude, da bênção de Deus. Pessoas amargas são pessoas que não têm o amor de Deus no seu coração. O que é que foi que deixou você amargo, irmão? Aonde foi? Eu tenho visto pessoas numa inconstância, sabe? Não ande pela sua emoção, não ande pela sua alma. A sua alma é inconstante, a sua alma adoece,
A alma não se converte, a alma é restaurada. É por isso que nós temos que andar em espírito. Porque na alma a gente faz todas essas atrocidades, é a ira, é o ódio, é a discórdia, é a confusão e todas essas outras mazelas que estão aí. Mas o amor, ele cobre todas essas coisas. E essa noite o Espírito de Deus diz para nós: eu quero realinhar você. Essa noite Deus te trouxe aqui para te mostrar que há um caminho para que você desfrute disso em tempo recorde, para que você reconstrua. Eu não sei se é financeiramente, eu não sei se é emocionalmente, eu não sei se é fisicamente, eu não sei se é afetivamente, eu não sei qual área que precisa de reconstrução, eu não sei qual área que foi destruída, mas Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: você pode comigo viver uma restauração. Qual foi a área? Qual foi a área? Qual foi a área? Talvez seja espiritualmente. Fique de pé, por favor. O que eu mais tenho encontrado nesses dias são pessoas tristes e infelizes com Deus. E essas pessoas estão passando por cima, sabe, de tudo. Olhe para esse irmão e diga: carro de crente tem ré. Resolve aquele ponto lá. Resolve aquela questão. Elimina isso da tua vida. É muito triste um crente que não conversa com o outro. Um crente que não tem comunhão com o outro. São coisas, são ruínas. Não está tudo restaurado ainda. Tem coisas ainda que estão em processo de restauração. E essa noite Deus te trouxe aqui porque Ele quer que você viva uma reconstrução. Quem aqui quer de fato viver uma reconstrução, uma restauração? Eu quero, irmão, eu quero. Eu não aceito a condição que está, eu quero melhorar, eu quero viver coisas melhores em Deus, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero amar mais, eu quero perdoar mais, eu quero ser mais generoso, eu quero viver o que Deus tem para mim. E essa noite Deus te chama para esse propósito. Essa noite Deus te chama para esse propósito. Essa noite Deus te chama para esta obra gloriosa. Nós vamos começar um propósito amanhã, 52 dias, prostrado às 5 horas da manhã, por uma restauração. Eu quero reconstruir. Eu quero reconstruir. Eu quero reconstruir. Deus tem um casamento feliz para você, amado. Ô amada, não precisa desacreditar que o amor não existe, não. Ele é real, ele existe. Deus tem uma restauração para todas as áreas da sua vida. Deus tem. Deus tem restauração para os teus filhos. Deus tem restauração da sua vida financeira. Deus tem restauração para a sua empresa. Deus tem, irmãos. Ele é poderoso. Na cidade do nosso Deus. Existem atitudes que nós tomamos que faz Deus virar o jogo. Deus vai virar esse jogo. Deus vai virar esse jogo. Oh! Sai do seu lugar, eu quero orar com você. Em tempo recorde. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Ele sempre nos ajuda contra mim. Por isso que a viver nos Deus vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Oh, coisa boa, Jesus, eu te amo. Que viemos para isso, Senhor. E agradecer-te Por tua meu irmão, a obra é completa.
Se começou a boa obra, é fiel para terminar. Deus não quer te libertar só dos vícios. Deus não quer só te libertar da prostituição. Deus quer restaurar todas as áreas da tua vida. Ele tem uma restauração completa. Oh, Ele tem uma obra completa, uma obra completa, uma obra completa para realizar na tua vida. Oh, eu já vejo o final da obra. Eu já vejo o final da obra. Diga isso, eu vou reconstruir. Eu vou recomeçar. Eu vou fazer o caminho de volta. Eu vou viver a bondade de Deus. Aleluia. Fale com Deus. Fale com Deus. Oh, Remaia, Seremana, Canaraba, Canaba. Oh. Ei, Semana, Seremana, Canaraia. Em nome de Jesus. Uma grande obra. Uma grande obra. Oh, Emana, Somena, Canarra, em nome de Jesus. Uma grande obra, uma grande obra, uma grande obra. Ei, Emana, Soramana, Canaraia. Uma grande obra. Uma grande obra. Ei, Emana, Candala, Soramanda, Canara. Em nome de Jesus. Deus pode fazer algo extraordinário. Se os olhos não viram, não desceu a mente humana, não Deus tem preparado seu coração. Deus tem coisas especiais para vocês. Aleluia. Extraordinárias para vocês. Coloque ele no começo. Ele já conhece o final da história. Ele pode restaurar todas as coisas. Ele pode restaurar todas as coisas. Ele pode restaurar todas as coisas. Ele pode, ele pode, ele pode, ele é. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Feche seus olhos, feche seus olhos. Eu não sei qual é a área da sua vida, eu não sei, mas Deus sabe. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e você declare agora: eu vou reconstruir nessa área. Eu vou recomeçar nessa área. A marca Enos. A principal área da nossa vida que precisa ser reconstruída todos os dias é a nossa vida espiritual. Tudo é espiritual, irmão. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência terrena. Tem pessoas que recomeçaram as coisas sobre escombros. Sobre escombros as coisas não funcionam. Sobre escombros as coisas não dão certo. Oi, Shenerai, Alabaracandarassura Mandá. Você que vive emocionalmente destruído, chega. Até quando? Chega. Chega. Deus quer restaurar as suas emoções. Qual é o ponto? Aonde é que está o nó? Que essa noite ele vai desatar. Ele vai desatar. Ei, deixa o Espírito Santo ir lá onde dói. Deixa o Espírito Santo ir lá e sondar. Talvez você foi machucado quando criança. Olha o estrago que isso está fazendo. Olha. Talvez você se enche de dívidas por dores que você ainda tem. E agora você tem uma compulsão por consumir coisa. Talvez você foi ferido na sua sexualidade. Talvez você foi machucado por palavras. E agora você fere as pessoas. Oi, Xerenai, Chovere, Candarraia. Deixa o Espírito de Deus tratar. Deixa ele tratar, deixa ele trabalhar. Oi, Xeremana, Candarraia. Se autoexamina. Em nome de Jesus. Eu declaro uma nova estação. Eu declaro novos dias. Eu declaro que Deus vai colocar pessoas certas no teu caminho. Eu declaro que provisões vão vir da onde você nem imagina. Deus vai usar pessoas para te abençoar. Oi, Amarachanaraia. Ele vai colocar na sua vida pessoas que vão te ajudar neste processo de restauração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou reconstruir. Diga isso para
você, eu vou reconstruir. Eu vou recomeçar. Eu vou recomeçar. Diga isso. Oh, aleluia. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Bem forte, bem forte, bem forte. Oh, aleluia. 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 Oh Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Você pode agradecer ao Senhor nessa hora. Você pode bem dizer ao Senhor nessa hora. Olha só, eu vou falar mais 2 domingos sobre reconstrução. Que nós estamos num processo, amém, querido? Eu quero ser reconstruído todos os dias. Que Deus quebre o meu vaso e faça de novo, me refaça. Porque olha só, não dá para a gente viver uma instabilidade. Ou é ou não é. Ou tá ou não tá. Ou eu estou bem ou eu não estou. Ou eu tenho uma